Fala galera, vocês sabiam que as mulheres podem se viciar em maconha mais rápido do que os homens? Tudo isso por causa dos hormônios sexuais? Se liga nesse assunto logo depois da nossa vinheta, fica aí. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis, eu sou o Sapão e no episódio de hoje vamos falar de como a maconha, como a cannabis age de forma diferente nos homens e nas mulheres. É evidente que os homens e as mulheres fisiologicamente têm características diferentes e por isso o corpo acaba funcionando de forma diferente. E o que o pessoal, que os cientistas, pesquisadores estão querendo saber é como que é o comportamento de cada sexo quando expostos a compostos da cannabis sativa, da maconha, principalmente, não só de forma medicinal, mas também de forma recreativa. A cannabis, mesmo depois da descriminalização e da legalização em alguns países, continua sendo a droga mais utilizada, mesmo que de forma ilegal, e o que se espera é que com o tempo isso acabe aumentando. E o que os pesquisadores conseguiram verificar nesse período aí, em que eles puderam estudar aí o uso da cannabis entre homens e mulheres, foi a prevalência do uso com taxas de dependência diferente entre homens e mulheres. Conforme os pesquisadores, conforme os estudiosos, as questões genéticas, as flutuações hormonais fazem com que os homens, por exemplo, possam ter 4 vezes mais a probabilidade de experimentar a cannabis, a maconha, e também de utilizar elas em doses mais elevadas e com maior frequência, frequentemente com doses mais elevadas. E já as mulheres são mais propensas a progredir mais rapidamente com relação ao vício e terem mais problemas de transtornos e de comportamentos não muito agradáveis, também tendendo a sofrer mais com os sintomas de uma possível abstinência quando querem largar. Existem comportamentos diferentes que foram observados entre homens e mulheres, e uma pesquisa que foi publicada na Frontiers in Behavioral Neuroscience analisou, por cientistas de todo lugar do mundo, mas principalmente italianos, analisou como que os diferentes hormônios sexuais, como a testosterona, estradiol, progesterona, influenciam no sistema endocannabinoide e na resposta do cérebro aos químicos que existem na maconha, que existem na cannabis. A ideia desses pesquisadores é analisar a influência desses hormônios, testosterona, estrogênio, progesterona, e saber como que o sistema endocannabinoide interage, como que se forma essa rede lá de interação entre os receptores CB1, todos aqueles organismos que funcionam ali no cérebro quando estão expostos a elementos da cannabis. E esses estudos que hoje em dia, que na publicação foram realizados com ratos, espécimes ratos ali, porque alguns não pode fazer em humanos, acabaram descobrindo que esses hormônios sexuais influenciam de forma diferente, capacitam os receptores endocannabinoides, CB1, CB2, de forma diferente, principalmente por conta da questão do estrogênio, do estradiol, que é um hormônio feminino, o estrogênio e o estradiol. O estradiol, por exemplo, influencia no controle dos movimentos e do comportamento e das informações sensoriais. Então, por isso, as mulheres acabam ficando um pouco mais sensíveis ao uso de cannabis, podendo, inclusive, progredir mais rápido com o uso abusivo, tudo isso por conta dessa interação desses hormônios. E também o estrogênio foi visto como um grande responsável ali por essa diferente interação, porque os níveis de receptores canabinoides que eles observaram nesses experimentos, eles acabavam flutuando, não só nas mulheres, principalmente por conta do ciclo menstrual, do ciclo reprodutivo, então quando passam para o ciclo menstrual e também quando estão envelhecendo, chegando na época ali da menopausa, esses níveis também do estradiol, por exemplo, vão diminuindo. Isso levou a esses pesquisadores a entenderem que as fêmeas acabam ficando mais vulneráveis a um nível, em termos biológicos, a comportamentos semelhantes ao vício. E aí, por isso, viciam mais rápido, por ser o corpo induzido por esses hormônios, acaba fazendo com que você queira usar mais rápido para o vício. Então, em geral, essa pesquisa acabou dizendo que as mulheres são afetadas mais fortemente pela cannabis do que os homens, que
acabam tendo que usar mais ou com mais frequência e tendo efeitos um pouco menos adversos. No estudo dos ratos, né, foi observada uma exceção que as mulheres acabam sendo, né, as fêmeas, no caso das ratas, né, das ratinhas, acabam sendo menos afetadas quando o consumo do THC ou da maconha vem através dos alimentos. Então elas acabam ficando menos sensíveis ao THC vindo dos alimentos que são ingeridos do que aqueles que são utilizados de outra maneira. Mas na maioria dos comportamentos, né, o consumo das mulheres acaba sendo mais sensível e por isso não acaba sendo ruim. Às vezes pode ser melhor, porque, por exemplo, para quando você usa um medicamento para alívio de dor, por causa dessa sensibilidade maior, a dor pode passar mais rápido, né? O medicamento acaba fazendo mais efeito. Então isso não é de tudo ruim, mas a maioria dos efeitos que foram observados nos espécimes fêmeas lá dos ratinhos disse que acaba sendo ruim. Coisas curiosas mostraram, né? Foi elevado o comportamento sexual dos espécimes fêmeas quando expostos a quantidades grandes de THC, e com os homens, na verdade, isso foi retraído, mas por outro lado tiveram consequências como aumento da ansiedade, depressão, estresse, né, agitação demais por conta desse consumo excessivo. Esses efeitos que acabam ficando mais fortes nas mulheres, que acabam aflorando mais nas mulheres, provavelmente são por conta do estrogênio. E aí, por conta desse hormônio também, é que elas acabam tendo uma prevalência maior em desenvolvimento do distúrbio de uso crônico de cannabis de uma forma mais rápida do que os homens, né? Por isso que eu falei, do vício acaba sendo mais rápido. Isso porque as ratinhas, né, as espécimes fêmeas, acabaram no estudo mostraram que usaram algo a mais, uma alavanca a mais, uma chavinha a mais, né, nesse comportamento, nessa interação do cérebro e do sistema endocannabinoide do espécime fêmea com relação ao macho na hora de difundir e ativar os sensores, principalmente o CB1, quando estão expostos a níveis elevados de THC. Isso pode ser um quebra-cabeça aí, né, com relação para explicar essas diferenças de como os hormônios, de como a cannabis age de forma tão diferente no consumo idêntico, né, entre homens e mulheres, e mostrou que esse CB1 e a quantidade de estrógeno é que é a região chave e que trabalha na região chave do cérebro que faz essa mudança, esse descontrole, né? Então, nessa pesquisa, eles acabaram estudando também essa interação dos hormônios com o sistema endocannabinoide, né, com os receptores CB1 e CB2, e os efeitos do THC acabaram sendo mais fortes quando o estrogênio está mais presente no corpo do espécime que está sendo estudado. E então isso ajuda a chegar na resposta que eles tiveram lá, na conclusão que eles tiveram, que diz que a cannabis afeta mais as mulheres e de forma diferente do que aos homens, porque elas têm níveis desse hormônio sexual, né, principalmente desse estrogênio, muito maior do que a dos homens, e por isso a interação do sistema endocannabinoide dela tem uma força maior, tem um efeito maior e faz com que elas acabem sofrendo ali. E aí eles dizem assim, quais que são os efeitos? Aí eles citam um monte lá, a gente vai deixar todos os artigos lá, as coisas para vocês olharem, porque são vários os comportamentos diferentes que justificam, né, quando observado o consumo de grandes quantidades de THC entre o macho e fêmea, no caso dos ratinhos, e podemos dizer também entre os homens e as mulheres, porque as mulheres têm um estrogênio muito maior e isso acaba, quando o estrogênio está maior, como eu falei, isso acaba aumentando a quantidade de receptores. Mas a gente já não tem os receptores e esses receptores já não estão na gente, e a gente, como é que aumenta e abaixa? Eles perdem receptor, a gente joga fora. Não, aqui o nosso cérebro fica lá funcionando, e aí quando está com nível de estrogênio maior, ativa mais receptores. Quando está com nível de estrogênio menor, ativa menos receptores, né? Fica flutuando ali a quantidade desses receptores de acordo com o nível de estrogênio que está lá, principalmente na parte das regiões do cérebro. Então ele aumenta, por exemplo, né, um dos endocannabinoides que a gente já falou aqui em diversas vezes, em vários vídeos, principalmente lá nos começos e no do sistema endocannabinoide, que é a anandamida, que é um endocannabinoide que traz uma sensação de bem-estar, de prazer e tal. Isso acaba aumentando também a produção da anandamida quando esse estrogênio está maior, quando os receptores estão recebendo mais, e aí por isso os efeitos podem ser, todas as sensações acabam sendo um pouquinho maior. Então acaba sendo essa razão pela qual
particularmente o cérebro feminino age de forma diferente. E nem sempre também, como eu falei que às vezes pode ser bom, nem sempre isso é bom, porque os jovens, como a gente já chegou a falar em outros dos nossos vídeos, acabam podendo sofrer mais por causa dessa consequência. E por que a gente falou desses jovens e tal? Porque quando a gente está crescendo, a gente também está desenvolvendo o nosso sistema endocannabinoide, né? Assim como a gente cresce e desenvolve vários outros sistemas, né, digestivo e tal, a gente também desenvolve o nosso sistema endocannabinoide. E ele tem um importante papel para o desenvolvimento do cérebro também. Então, se a mulher, né, uma espécie mulher, principalmente, né, aqui no caso o sexo feminino, acaba utilizando cannabis nesse processo de desenvolvimento, isso pode fazer com que ela tenha algumas dificuldades maior, né, algumas atividades ali que são realizadas nessas regiões chave do cérebro que não desenvolveram corretamente, principalmente aquelas relacionadas à recompensa. Então é preciso que nessa fase, né, dos jovens em geral, não só o jovem, né, mulher, mas também o jovem homem, a gente já falou também aqui, precisa ter durante esse desenvolvimento um equilíbrio do sistema endocannabinoide. Então, cara, não é abusar do uso recreativo ou ficar usando maconha recreativa. Você pode usar o CBD, não tem problema, vai ser muito bom. Isso porque você vai estimular a produção, estimular com que ele esteja trabalhando. Então, e aí você vai estar com seus receptores CB1 ativos, né, e capazes a ter um desenvolvimento maior. Nessas mulheres adolescentes, por exemplo, os pesquisadores observaram um aumento excessivo das amígdalas em comparação aos homens e aquelas meninas que não usavam a cannabis. E isso acaba influenciando muito, porque é uma região cerebral onde tem muito, onde trabalha o circuito das ameaças, então há todo um trabalho ali da parte de ansiedade e de depressão. Então essas meninas jovens, pelo uso da cannabis, né, é um exemplo que eu estou dando de que pode acontecer com um jovem quando usa cannabis muito cedo por conta dessa interação do estrogênio e tal, é que elas podem ter mais ansiedade ou então passarem por quadros de ansiedade durante mais tempo do que os homens, por exemplo, ou aquelas meninas que não utilizam a cannabis. Essa pesquisa que a gente vai deixar lá para vocês lerem, ela ficou restrita aos efeitos do THC, o que é uma pena, porque a gente não tem como dizer, ou pelo menos não fica claro agora nesse momento, nessa pesquisa, como que o CBD tem essa interação, né? Se o CBD age de uma forma também diferente, porque a gente já sabe que o CBD acaba equilibrando algumas coisas, né? Ele é um agonista do THC, então ele acaba diminuindo os efeitos do THC quando colocado. Então eu não sei se eles acabaram de estudar isso, mas é algo a se verificar, porque aí a gente pode entrar naquela parte de desempenho cognitivo. Quem sabe outros pesquisadores, ou até mesmo os pesquisadores aqui do Brasil, que são os pioneiros e campeões, né, de publicação, possam chegar em alguma conclusão desse sentido, né? O interessante é que isso acaba respondendo o porquê, né, ou os porquês da interação diferente entre homens e mulheres quando consomem, né, a cannabis, e serve também para todo mundo ficar atento, principalmente por conta do uso excessivo. Se você, né, sabendo disso, você sabe que, por exemplo, as mulheres não podem ficar usando excessivamente com descontrole, porque elas talvez possam ter um efeito mais desagradável. Outra coisa que a gente vai aproveitar aqui que a gente está falando sobre esse assunto é que o SBEC, a gente vai deixar até o link aqui para vocês lá na descrição, tá agora com as inscrições abertas para o 8º curso de cannabis medicinal. É um curso muito legal, eu fiz as edições anteriores, o 4º e o 5º, é um curso muito interessante para quem quer conhecer, gratuito. Se você seguir todas as etapas lá, você vai ter bastante aula prática, bastante aula teórica. No final você vai poder até entregar um artigo lá para poder receber um certificado especial. Então, se você quiser, é muito interessante, é uma boa oportunidade, se inscreve lá. Não se esqueçam de deixar também o seu like, de comentarem aqui, de compartilhar o nosso conteúdo. É sempre muito importante a interação nossa com vocês e o compartilhamento, a ajuda de vocês para que a gente continue crescendo. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, um assunto que a gente reservou para esse mês, né, agosto lilás. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!